Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo de tarde, boa noite para quem está assistindo de noite. Que a paz do Senhor Jesus possa alcançar sua vida, onde quer que você esteja, nos assistindo, nos prestigiando, assistindo a mais um episódio do nosso podcast Cruz e Chama. Seja bem-vindo. Aqui é um local onde a gente bate um papo e fala do amor de Deus, conta experiências, onde a gente troca experiências aqui, conta casos engraçados também, por que não, né? Que faz parte da nossa caminhada cristã. E hoje, para esse nosso episódio, estamos recebendo aqui o queridão, como ele gosta de falar, reverendo Marco Antônio dos Santos, ou Marco Antônio Santos? Marco Antônio dos Santos. Marco Antônio dos Santos, pastor titular aqui na nossa Igreja Metodista Central. Como diz, não pode esquecer, né, Rafane? Como diz o pastor Laércio, situado na rua Israel Pinheiro, 2974. A gente, Laércio sempre fala, a gente não esquece não, a gente sempre cita isso aqui. Pastor, muito obrigado por receber o nosso convite. Obrigado, valeu por estar aqui nessa noite. Hoje é dia, me ajuda aí, dia 21 de 10 de 2022. Nós estamos à noite agora, por volta de 8 horas da noite. Obrigado demais por atender o nosso convite aí. De última hora até, né, pastor? Tranquilo, rapaz. Estamos aí para servir, ué. Que ótimo, que ótimo. Isso aí. Então vamos começar, igual eu falei com o senhor. A gente, talvez muitas pessoas já sabem o que o Marcão fez, onde o Marcão pastoreou, mas muita gente não conhece o Marco Antônio dos Santos por trás do pastor. É verdade, é verdade. Porque existe uma pessoa atrás do cargo, né, pastor? É verdade, rapaz. Existe uma pessoa. Então vamos começar aí, lá na primeira infância, nascimento. O senhor é natural de onde mesmo, pastor? Olha bem, Clevinho, eu primeiro queria, de certa forma, parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Cara, fantástico. Obrigado. Estúdio aqui, filé, como diz a moçada, né? Rapaz, então parabéns mesmo por essa iniciativa. E eu creio que nós vamos longe, viu? Para a glória de Deus. Amém. E essa iniciativa é brilhante. A você que está nos escutando agora, eu creio que Deus vai te falar coisas grandes para o seu coração. Amém. Caminhe com a gente aí, viu? Vamos lá. Então vamos lá, Clevinho, né? Você fala da minha infância. Isso, sou veja natural só. de onde? Eu sou natural de Cachoeira de Mirim, terra do Roberto Carlos, do Rubem Braga e também do Marco Antônio dos Santos, né? Pô, Rubem Braga, não sei quem é, não. Na verdade, rapaz, você não conhece o Roberto Carlos nem o Rubem Braga. O Roberto Carlos é idiático, né? Rubem Braga, poeta, mas quem de fato você conhece é o Marco Antônio dos Santos. Com certeza. Estamos aqui na área, né? E é interessante quando você fala de infância, porque voltando um pouquinho meu pai, ele foi, né, filho da minha vó, que quando o meu avô faleceu, meu pai, o segundo, né, filho, ele juntamente com o meu tio cuidaram de 9 filhos. Uhum. Então, um trabalhador colocava, na época, colchão, né, para fazer aqueles colchão de acho que é crina, como é capim, né? Capim. Fazia e carregava nas costas, muito trabalhador, uma luta muito grande. Então, eu nasci então dentro desse contexto, onde um pai muito trabalhador e de família lutadora e aí com poucos recursos, né? Poucos recursos. Me lembro que vivemos algumas situações complexas dentro de casa, mesmo ainda na adolescência. Me lembro que a minha mãe, ela comprava, às vezes, o pão dormido, né? Pão dormido, carne de terceira. A gente fala de terceira hoje, mas eu acho que era de quarta, viu? Eu acho que era de quarta. Desclassificada, né? Era desclassificada. E era aí, cara, a nossa... Vivemos um momento muito difícil enquanto família, né? Eu me lembro, rapaz, toda vez que eu como biscoito de maizena,
Rapaz, como que a gente aciona um gatilho? Por quê? Eu ia para casa do Paulinho, que era meu vizinho, né? Uhum. E lá a mãe dele pegava o biscoito maisena e dava um para cada um, né? Distribuía, Uhum. aí guardava. Tio. Pro próximo dia, né? Rapaz, eu ficava doido para ir lá comer biscoito de maisena. Cara, que delícia o biscoito maisena da casa do Paulinho. Inesquecível. Já tem mais de 50 anos, isso aí, mais ou menos. Uns 40 e poucos anos. E o Uhum. biscoito de maisena sempre fica. Então foi realmente uma trajetória difícil. Eu comecei a trabalhar logo depois, com os 14 anos de idade. Uhum. O meu pai, nesse de fazer colchão, os meus tios se envolveram com uma loja de móveis e foram crescendo, ganhando mercado e se tornando uma certa referência na cidade. E logo em seguida meu pai desfez a sociedade, os meus tios, cada um foi para o Sim. canto e eu fui ajudar o meu pai. Então, de 14 anos para lá, eu pegando no pesado, vendendo, aprendendo a negociar, entregar móveis. Então, desde da minha adolescência já pegando aí esse trabalho firme, Entendi. firme, firme. E o senhor morava dentro da cidade ou da zona rural? Dentro da Dentro da cidade, dentro de cidade Cachoeira de mesmo, Itapemirim, né? isso, dentro da Isso. cidade mesmo. É, um momento muito interessante, porque, Clevin, você poder sair de uma situação difícil, né? Uhum. E você vê a família aí crescendo aos poucos, a gente conseguindo conquistar algumas coisas. E pena que você também vê perdendo. Porque o que Sim. aconteceu? O meu pai, um cara 10, né, no relacionamento, Uhum. mas muito mulherengo, né? E Rapaz. aí aquilo que ganhava de um lado, perdia às vezes Perdi do do outro, outro, né? né? E aí a gente viu ao mesmo tempo, chega num momento da vida que a gente ia lá e a gente foi lá e comprou um carro zero. Uhum. Chega num outro momento você tem que entregar o carro Tá. zero, Nossa, né? pai. Então eu vivi essa situação de situação de estar lá embaixo, no outro momento um pouquinho lá em cima e essas contradições. E aí nesse inteirinho eu sou vocacionado para o Ministério Pastoral. Isso, eu ia perguntar isso agora, pastor. Né, o senhor falou que, né, o pai do senhor teve esse histórico, né, de ser mulherengo e tudo. Cer- Certamente não era cristão, né? Creio eu que não. Desviado. Desviado, né? E a mãe do senhor era cristã Sim, minha também, mãe sim? sim, minha Sempre mãe sim. metodista? Não, não, minha mãe Não. era metodista, aliás, meu pai levou minha mãe para a igreja, e depois ele saiu, e a minha mãe foi para uma outra denominação. Ah, sim. E foi aí nesse período aí nessa adolescência para a juventude que o senhor começou a ser mais ativo na igreja ou foi um pouquinho antes? Como É, que foi? na verdade, um período da minha adolescência eu fiquei fora da igreja. Uhum. E esse fora é interessante, eu gostava de carnaval, viu? É. Hoje eu seria um pezinho de valsa. E eu gostava, o que que eu fazia? Minha mãe falou assim, ó, se você não for na igreja, não tem mesada. Então o que que eu Ih, fazia? rapaz. Ia na Chega igreja na igreja. mais cedo, botava o carão, dava todo domingo, saudava É. e saía mais cedo. É lógico, né? Era golpe, né? E a passagem de virada de ano, do dia 31? Tem que ir, né? Tem que ir lá, Até o culto, meia-noite. culto da Tudo virada bem. de ano ali, vigília e tal. Rapaz, virada de ano eu virava na igreja e passava o restante no carnaval. Grito de aleluia. Grito de aleluia. Era grito de aleluia. Misericórdia. Vivi o grito de aleluia no carnaval. Então, nesse aspecto, olha como Deus vai trabalhando. É, eu cheguei um momento da minha vida que, num relacionamento com os amigos, eu tomei uma facada com 17 anos. Eu tomei uma facada e, assim, uma história longa nessa facada. Mas conta aí. Mas é só, Bora. tá, eu conto, mas Conta. tem Conta tempo, não aí, tem? conta aí. Aqui Então é pra tá, contar a história mesmo. o que acontece? Eu tinha ido para a escola, e da escola, então a gente, aquela moçada, né? E aquela festa dentro de ônibus. E no dia seguinte eu comentei com um dos colegas, falei, pô, rapaz, eu perdi a minha carteira. Aí ele falou assim, não, você não perdeu a carteira, não. Fulano de tal pegou a sua carteira, rapaz. Ei, Eu falei, pô, rapaz. que bom, né? A gente encontrar com ele no ônibus agora. E aí encontrei com um indivíduo,
né, no ônibus e falei assim, ô, o fulano aqui, o Roberto, falou que você pegou minha carteira. Me devolve aí que eu preciso comprar. Não é do Roberto Carlos, né? Não, não, mas não é do Roberto Carlos, não. Não, tava lá, não. Tava lá, não. É outra geração, né? Esse é outro Roberto. É outro Roberto. É outro Roberto. Ué, e Cachoeira de Itapemirim. Roberto eu já associei, Roberto Carlos. Mas o que acontece, rapaz? Ele falou assim, não, você tá me chamando de ladrão, cara? Eu falei, não, rapaz, de ladrão não, é isso aqui. Não, aí os meninos, você sabe como que zoa, né? Ladrão, ladrão. Aí ele Aí ficou o cara, ofendido, né? Subiu, né? E aí eu falei assim, eu era lutador de karatê, né, gente? Ah, você é bobo. Lutador de karatê. Rapaz, o cara era dançarino e lutava karatê. Rapaz, era pouca coisa, faixa roxa, né? Então, sim. Aí eu falei assim, já tava num ônibus, falei assim, eu vou chamar esse cara pra descer. E eu já tava ensaiando os golpes, né, cara? E eu tava ensaiando os golpes. Já era. O cara vinha aqui, vai tomar ali, né? Vai tomar rapidinho, não tem chance pra ele não, né? Diz que eu desci do ônibus, ele desceu na frente, né? A luz do poste estava toda apagada. E quando ele chegou, ele já... chegou na trairagem, né? Já... E a faca pegou em que região, pegou pastor? aqui, ó, aqui na perna. Na perna, região da coxa, assim, da né? coxa. E aí sai sangue, etc, etc. Meu pai ficou bravo demais, pegou a arma, foi atrás. Realmente foi uma situação complexa. E aí, meu pai viu a minha situação, minha mãe. Hoje eu consigo discernir isso, né? E eu estava bravo mesmo, porque a camada eu não sabia se a dor era mais da física ou se emocional, né? Eu estava com a raiva. Alguém falou assim, olha, o fulano de tal tá lá na rua. Eu peguei espingarda de chumbinho do meu pai. Você matou o cara com a espingarda de chumbinho? Espingarda de chumbinho, cara. Eu vou atrás desse cara. O máximo que ia acontecer é colocar um band-aid no lugar, né? Cara, espingarda de chumbinho, eu fui atrás dele, né? Ele não era o cara. Enfim, e meu pai percebeu, minha mãe perceberam que eu estava emocionalmente, não estava legal. Aí me mandaram para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá alguns dias. Vou contar uma coisa que eu nunca contei, viu? Opa, opa, bacana. Vou falar. Não, essa é exclusiva. Nem a Cátia Aparecida sabe, rapaz. Não. Rapaz, e lá, como eu tinha uma descendência de namorador, eu cheguei lá no Rio de Janeiro, rapaz, bafanda. E aí eu fiz concurso de quem beijava mais menina. Rapaz, eu já fiz isso. Eu confesso, cara. Eu confesso. Nem a Cátia vai saber disso não, mas isso aqui... Rapaz, eu fui o campeão, rapaz. Fui o campeão. E sei que todo dia eu beijava uma, rapaz. Todo dia. Misericórdia. Foi isso. Eu confesso pra vocês que foi pesado o negócio. A gente ri. O pessoal, os meninos aqui do backstage aqui não estão se aguentando ali, cara. Foi. Rapaz, eu não sei se foi o efeito da facada que deixou o cara... mais corajoso, sei lá. Sei que... Ou ter tentado matar alguém com espingarda de chumbinho, né? E lá eu tive, eu acho que foi uma paixão, né? Depois eu descobri uma paixão lá, Vanderleia. Foi a minha paixão lá, rapaz. Eu não posso perder a piada, não, pastor. Não é a Vanderlei da Jovem Guarda, não, né? Porque o Roberto Carlos Vanderlei. Mera coincidência. Não pode perder a piada, né? São tantas emoções. São tantas emoções. São tantas emoções. E lá, rapaz, fiquei apaixonado pela Vanderleia, rapaz. E, enfim, foi um período, assim, na minha vida... interessante. Outro destaque também, rapaz, você viu como que era paquerador, agora que eu tô lembrando, né? Até os 17 anos. Tinha um tal de você ligar. Quem é que ligar aqui vai ganhar o prêmio na rádio? E aí eu liguei e ganhei alguns prêmios. Aliás, ganhei bastante prêmio, viu? Nesse pedaço da adolescência minha. Eu ganhei sorvete, ganhei voo de teco-teco, LP. Rapaz, você deu um rolê de avião lá no Rio. Não, isso lá em Cachoeira ainda nessa fase aí de adolescência. Certo. E, coincidentemente, um desses dias, eu deixei o número do meu telefone, né?
fulano de tal, do número tal. E uma menina me ligou, falei, rapaz, você ganhou, parabéns. E aí a gente começou um bate-papo, né? E já viu, né? Rapaz, aí foi a minha outra paixão, a Tereza. Não esqueço até hoje da Tereza. A Tereza também foi minha paixão. Eu acho que não tem ninguém da Jovem Guarda com esse nome, não, né? Rapaz, olha que coisa. A gente vai trazendo a memória aqui, a gente vai lembrando, né? E aí eu falei assim, ô Tereza, eu quero te conhecer, né? Aí ela me enrolou um pouquinho e quando enrola a gente fica mais apaixonado, né? Pior que é, cara. Aí eu fiquei apaixonado pela Tereza, rapaz. E a mulher tem esse dom, né, pastor? Aí eu ficava sonhando. Tem esse dom. Aí eu ficava sonhando com a Tereza, rapaz. Eu quero ver a Tereza, como era a Tereza. Rapaz, quando eu conheci a Tereza, meu pai celeste, eu levei um susto, rapaz. Rapaz. Eu me apaixonei pela voz da Tereza, cara. Me apaixonei pela voz da Tereza. Mas você não desconfiou, não, pastor? Porque assim, pensa comigo. A mulher, aliás, isso era o que? Anos 70, mais ou menos? Não, que isso, rapaz? Não. 70 não, Não, anos 80 já? Já era anos 80. Não, então aí eu tô te zoando, né? Mas já era anos 80, né? Era anos 80. Anos 80. Isso tem. Obrigado. Isso aí. Eu sou dos anos 80, eu tenho 38 anos, né? Eu sou de 84. Tá. Vamos dizer que era final dos anos 80, pra ficar melhor aí. Tá bom, né? obrigado. É isso aí. Mas aqui, cara, dá pra desconfiar, não. Uma pessoa que lá nos anos 80, né? Que assim, a gente sabe que, né, vendo assim, a gente sabe que historicamente as mulheres sempre foram mais inibidas com relação a dar de cima de alguém, né? Pelo menos na minha geração sempre foi assim. O homem que chega, não sei o quê. E aí uma pessoa que pega um número aleatório lá numa rádio e liga pro cara. Bicho, tem que ter alguma coisa aí. Cara, mas aquela questão de adolescência, ela começava a conversar, aquele papo, aquela voz. Você se apaixona pela voz, entendeu? E você começa a imaginar, né? Pô, Tereza deve ser aquele. Rapaz, foi um susto que eu tomei mesmo. Mas voltando, rapaz, nessa fase então de adolescência, eu vivi então afastado da igreja, Sim. né? E aí chegou eu dava baile dentro de casa, pra você ter ideia. Que é isso, cara? É, isso no Rio ou ainda em Cachoeira? Não, Cachoeira. Em Cachoeira ainda. Eu tô falando assim dessa parte da adolescência minha. E dava baile dentro de casa. Baile mesmo. Não, tinha luzes, o sonzão ligado, e principalmente quando papai e mamãe ia sair, né? Aí a coisa pegava, né? Colocava jogo de luz dentro de casa. Colocava jogo de luz. Eu tinha uma garagem, né? Então a gente jogava na garagem jogo de luz e aquele som, enfim. Essa parte da adolescência minha, quando eu saí da igreja, foi assim, diferente, né, cara? Diferente? Não, mas vale comparado aos de hoje, né? Pelo menos as músicas que tocava, pelo menos meu pai conta que na época dele tinha baile na escola e tudo. Falava até uns violências, assim, uma facada de vez em quando assim, mas lá no Santa Helena, né? Diga-se de passagem. Mas enfim, tocava era Michael Jackson, né? Eu tocava Bonnie M, não tocava esses funkão de hoje, não. Não, é verdade, mas cada época, sua época, né? É. E aí, eu me lembro que o último baile que eu dei, eu tava lá dando baile, eu mesmo levava o som, fui na casa de um colega, e rapaz, deu um vazio no coração. Cara, vazio no coração, e que vazio. E eu olhava assim, cara, para as pessoas, e aquele vazio chegando dentro do coração. Deu um probleminha lá, e eu tirei o som, fui para casa. Aquela noite eu chorei, rapaz. E é interessante que o Espírito Santo vai trabalhando na vida da gente. Lá no caso do Rio de Janeiro, quando eu fiquei aquele período lá de férias, apesar de ter aprontado um pouquinho... Só foi só passar férias? Fui só passar férias lá. Casa de parente? Casa de parente, fui passar as férias lá. E lá eu frequentei uma igreja, apesar de... Depois que eu conheci a Vanderlei, eu parei do concurso de beijo. Entendeu? Porque namorou, né? Com ela só aí eu fiquei apaixonado pela Vanderlei, né? Isso. Aí parei com esse negócio de concurso de beijo. Aí lá eu frequentei a igreja, ouvindo a palavra, aí voltei, continuei meu baile, e aí, nesse dia específico, deu um vazio. Deu um bizil aí, vamos lá. Deu um vazio no coração, fui para casa chorando e tomei uma decisão de ir para a igreja, cara. Aquela noite foi fantástico.
subindo a escada da Igreja Metodista Central, eu encontrei com uma amiga. E ela olhou assim, você aqui de manhã, cara? Você vê atrás de quem? Qual Você é vê a menina? atrás de quem? Qual a menina? Rapaz, a fama não era boa mesmo, Não, hein? não era não, não era não. Não era porque realmente eu passei um períodozinho fora da igreja adolescente, mas eu aprontava muito. Às vezes, aqui, o que eu fazia? Namorava com uma até o horário do culto. Depois terminava, eu levava ela em casa e ia buscar outra no culto. Eu fiz isso, rapaz. Eu fiz, confesso. Confesso meu pecado, né? Graças a Deus. Graças Não, a Deus que, foi. graças a Deus que os pecados são lançados no mato de esquecimento. No mato de Graças esquecimento, a Deus. libertação, rapaz, libertação. Amém, graças a Deus. Aí nesse período desse vazio, eu subindo a escada, eu disse para ela, olha, eu disse para ela assim, eu vim para ficar. Porque quando criança, a minha tia Celi, eu cantava no conjunto de crianças, né? E na adolescência eu saí. E aquele dia, subindo a escada, eu disse, eu vim para ficar. E nunca mais saí. Que bênção, Né? pastor, graças a Nunca Deus. mais saí da presença de Deus. Glória a Deus. E aí fui me envolvendo com a igreja, comecei no envolvimento com a igreja lá no Zumbi. Fui evangelista 4 anos e meio no bairro do Zumbi. Zumbi é um bairro de de Cachoeira Itapemirim. Fui evangelista lá durante 4 anos e meio. Lá eu ganhei Kátia para Jesus, depois para mim, né? Sou evangelista, rapaz. Então o senhor fez um trabalho missionário, né? Missionário. Deixa eu te contar um aqui, que esse é uma aqui em Valadares a gente fala muito resenha, né? Uma brincadeira nossa aqui, uma resenha nossa. O pessoal da minha turma, né, antes da gente casar, uns 12 anos atrás, 13 mais ou menos, a gente brincava, falava que a gente estava fazendo missão. Aí era fazer missão. Quando a gente juntava ali 3, 4 caras, eu não tenho o seu histórico, não. Na verdade, ganhar do seu histórico vai ser difícil achar alguém para empatar, quanto mais ganhar. Não tem nada desse histórico, não. Mas aqui a gente brincava, falava que eram as viagens missionárias. Viagens missionárias. Fazer missão. Evangelismo 2 a 2. Isso quando não tinha oração em línguas com imposição de mãos, né? Misericórdia. Esse é bravo. Eu entendo. Então, mas o que acontece? Eu tenho essa decisão. Interessante que essa história que eu estou contando foi um espaço pequeno na minha adolescência, né? E quando eu voltei ainda no finalzinho da adolescência para a juventude, a experiência com Jesus foi impactante. Sim. Porque mudou, na verdade, a rota, rapaz. Sabe, uma mudança profunda. Então, eu me tornei evangelista, 4 anos e meio, trabalhando, ganhando vida para Jesus. Eu me lembro que o Zumbi era um cômodo pequenininho, né? E ali eu pregava, eu tocava, eu às vezes mesmo ouvia o meu sermão, eu limpava, eu carregava a caixa de som, entende? Para fazer evangelização. Então, foram 4 anos e meio de trabalho, ganhando muita gente para Jesus. Amém. E tendo como um bom saldo até hoje, né? Quando vou lá, relembro tantas pessoas que conheceram Jesus através da minha vida. E houve um caso muito interessante, porque eu gravei um LP nesse período. Eu gravei um LP. E eu tenho algumas composições também. Só um adendo aqui, né? O Benhur não sabe o que é um LP? Não sabe o que é um LP. Misericórdia. Seu pai não te ensinou nada, não, cara? Vou explicar para ele o que é um LP. LP é a abreviatura de long play, que é um disco, um bolachão. Que ele é um disco de vinil. Você nunca viu um disco de vinil na sua vida, mano? Então, isso é um LP. Isso é um LP. Porque na época não tinha ainda o CD, né? Então se gravava ou o compacto, né? Que era aquele menorzinho, ou o LP, que era o long play. E tinha também a fita cassete também. Tinha fitinha cassete de áudio, existia também. O LP também tem gente que chama de bolachão, né? Bolachão, isso. Então eu gravei um bolachão. Eu tenho algumas composições, né? Que aí nós fizemos uma banda chamada Banda Discípulos. A gente viajou Discípulos. Discípulos. Viajamos em muitos lugares ali por perto, na região, inclusive da igreja do Rafane também, Alegre, enfim. Foi um trabalho assim, muito dinâmico com a juventude.
E foi realmente um espaço muito abençoador na minha juventude poder servir ao Senhor. Isso paralelo com o trabalho lá no bairro Zumbi, né? Paralelo no com o trabalho Zumbi. Zumbi, é. O Zumbi sempre estava lá. Ali, às vezes, final de semana, deixava alguém substituindo o para trabalho. poder atender uma Para agenda, atender a da agenda banda. da banda. Então, assim, a banda, nós fomos em vários lugares da cidade, né? Participamos de alguns eventos com até alguns cantores que a gente hoje diria que eram conhecidos, né? Na época. Enfim, foi um espaço muito abençoador. E nesse período intervalo, então, o coração aquece para o chamado pastoral. E é interessante que nesse chamado pastoral, olha como que foi legal. Eu estava dando nós tínhamos uma programação da juventude da cidade e como que Deus foi confirmando. E aí eu fui dar um aviso numa das igrejas evangélicas da cidade, convidando para um evento, e o moço, depois de dar o aviso, ele me chamou um canto e ele disse assim, olha, eu que tenho um recado de Deus para você. Eu estou vendo que Deus me mostrou que você tem um chamado pastoral. Não resista. Não conhecia o cara, não. Eu fui lá dar aviso e ele disse que teve uma revelação de Deus, né? Sim. Tá. O senhor tinha saído para convidar as outras igrejas para participar de um evento. Isso, a igreja, eu não esqueço até hoje, a igreja Restauração, a igreja do Véu. Né? E ele foi e deu o recado de Deus para o meu coração. Depois teve uma outra situação muito interessante. Quando nós fomos lançar o LP, né, o lançamento do LP, eu fui para a rádio fazer o convite, né? E se alguém quiser comprar o LP, aparece lá na loja do meu pai, né? Do meu pai. E alguém foi lá e disse assim, olha, eu não vim comprar o seu LP. Que pena, né? Mas eu vim dar um recado de Deus para você. Então o cara foi naquele esquema, não tem ouro nem prata, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Uma senhora, e ela diz assim, eu ouvi o senhor, você falar do seu disco, peguei o endereço e vim aqui para dizer, Deus está te chamando do Ministério Pastoral. Amém, cara. Duas experiências impactantes. Com certeza. Mas olha que coisa interessante. Então, puxa, confirmou a minha vocação, confirmou o meu chamado pastoral. E então, na Igreja Metodista, a gente se prepara para fazer o POV, né? Aquele programa de orientação vocacional. Eu fiz um ano animado, meu pastor me incentivando, minha família. E eu fui, então, fiz todos os trâmites e o último era o exame psicológico. Certo. E nesse exame psicológico eu fiquei reprovado. Rapaz. Fiquei reprovado. E assim, a gente volta... Pra quem queria matar alguém com espingarda e chumbi, não é muita surpresa não, né? Rapaz, a gente veio tudo quebrado, tudo machucado. É verdade, né? Porque você tem uma expectativa e meu pastor diz assim, olha, se você não fizer na faculdade metodista, você vai para a presbiteriana. Né? E ele falou, nós vamos bancar você aqui, você vai para a faculdade presbiteriana. E eu falei assim, não, pastor, eu sou metodista e tem que ir na faculdade e vou para a faculdade metodista. Né? Até porque, não sei se era assim na época, né? Mas hoje a igreja metodista, quem vai fazer a teologia, aqui na nossa região, vai para São Paulo. São Bernardo, né? Que São Bernardo. Eu esqueci o MESP. O MESP. Acho que é isso mesmo, o MESP. Acho que é isso mesmo, não lembro o nome agora da faculdade, fugiu a mente aqui. E a igreja, ela dá um subsídio, né? Dá um auxílio pro estudante lá, né? Isso. Na época já tinha isso, né? Já tinha todo esse processo. Porque a presbiteriana parece que não trabalha dessa forma, né? Não, mas o meu pastor, nesse caso, ele queria... assim, ficou sensibilizado com a situação toda e queria que eu fosse. Ele entendia que eu tinha a vocação para, na verdade, estar e ser pastor. Voltei quebrado, machucado, ferido. E eu disse assim, eu vou ser pastor. Porque eu tenho vocação. E a pessoa, a psicóloga responsável, ela disse assim, olha, o senhor, você, no caso era jovem, né? Você tem vocação para ser um assistente social. Né? Você tem que fazer um curso de serviço social, alguma coisa, você gosta de música, enfim. E aí eu obedeci. Eu fiz ciências sociais. Eu obedeci a psicologia.
para a faculdade. Voltei, Aham. fiz ciências sociais, Isso, toda a isso. orientação que ela deu, eu fiz. Seguiu a E risca ali. segui a risca, não me rebelei, fiz aquilo que ela entendeu que eu tinha que fazer e depois fui para a E faculdade. chegou a formar em ciências sociais? Fiz Tá, ciências sociais, concluiu o terminei, curso. sou licenciatura plena, né? Ah, sim. Em ciências sociais. Então, sou um cientista social hoje, né? Sim, que bacana. Trabalhei aí também dando aula de sociologia, Sim, enfim, mas voltando um pouquinho à história, isso. da Faculdade de Teologia, e foi interessante, porque nesse ano que eu fiquei reprovado, olha como Deus trabalha. A Igreja Metodista não mandou ninguém mais para a faculdade. Foi o ano do não. Deus disse não para todos nós. Nós não tivemos pessoas formadas. E nos anos seguintes, nós tivemos, quando eu fui, então, nós tivemos lá a Maísa. Que é bispa hoje, né? Bispa Não, a Maísa não. Maísa não? Ah, Não. não, tem a bispa Marisa. eu Marisa, fiz essa é confusão. Maísa, né? Tem o pastor Sérgio, né? Que viveu esse processo todinho. Enfim, Deus disse não, e hoje eu estou completando aí meu quase 30 anos de ministério Isso. pastoral. Aí isso foi para São São Bernardo, Paulo. né? São Bernardo do E Campo, São né? Bernardo do Estudar. Campo, estudei lá. Já namorava com Cátia Aparecida? Fui casado, rapaz. Foi casado, claro. rapaz, que barra, né? Fiquei 2 pesado. anos. 2 anos em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi uma experiência também muito interessante, porque eu fiquei... você chega numa cidade onde você não conhece ninguém, uma cidade grande. Lá eu tive fiquei desempregado, porque tinha que trabalhar, né? E assim, você vê como que Deus age de forma milagrosa. Belo Horizonte eu fui casado, e eu não tinha casa para morar. De repente, Deus foi abrindo porta, eu pude escolher 2 casas dentre bênção, as cara. que Glória estavam a lá. Deus. Consegui emprego. Depois que saí de lá, arranjei emprego com meus colegas que foram depois, me sucederam. Assim, foi milagre em cima Só glória de a milagre. Deus. O meu casamento, rapaz, você tem que ver. Eu estava estudando, né? Você pode até ver, depois eu tenho um fita, se quiser. Mas é interessante, meu casamento foi... Eu estava em Belo Horizonte, e tudo que você pensar, eu ganhei. Dentro daquele contexto, né? bênção. Eu ganhei, inclusive, a lua de mel, eu ganhei o carro emprestado, Sim. com a casa de praia e com uns lanchinhos tudinho, né? Que bênção, Foi cara, assim, que bênção. Deus suprindo, rapaz. O meu casamento foi assim, algo. Eu ganhei o bolo, a Cátia ganhou o vestido de noiva, eu ganhei o terno, né? Que bênção. Os móveis nós ganhamos, né? Enfim, sim, foi milagre em cima de milagre. E fiquei em São Paulo 3 anos trabalhando na igreja de Butantã. Lá em São Paulo foi o tempo de prosperidade. Eu ganhei um carro. Ganhou um carro. Ganhei um cara. carro em São Paulo. Em São Paulo eu trabalhava como seminarista na igreja de Butantã. A igreja muito abençoadora. De vez em quando vinha um irmão e falava assim: aqui eu queria te abençoar. E colocava o mundo de dinheiro assim. Eu falei: Que aleluia, bênção, glória a Deus. rapaz. Rapaz, Irmã, vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Rapaz, que povo acolhedor, gostoso de trabalhar, um pessoal Que bom, bênção, crente. cara. Fiquei 3 anos lá na igreja de Butantã, juntamente com o reverendo Técio, um pastor assim referencial nessa questão do estudo, né, do Antigo Testamento. Foi 3 anos assim de bênção. Lá eu que era motorista da faculdade, ia pegava os bispos no aeroporto. Então, lá eu digitava trabalho. Na máquina de Enfim, escrever? não, foi lá que eu conheci o tal do Pentium, né? O Pentium? 286, Nossa. 386, lá, né? Então, assim, foi um período de muitas bênçãos, prosperidade. Aí vim para a 4ª região e fui para Cobilândia, Vila Velha. Fiquei lá 4 anos. Foi realmente a minha experiência depois de formado. Foi também uma igreja muito acolhedora, mas a gente viveu assim os momentos difíceis. Lá eu me lembro que a gente recebia por culto, né? Então você recebia assim domingo, terça, domingo, terça,
até o outro mês. Para completar o Pra subsídio completar ali. o subsídio pastoral. Rapaz. E interessante porque eu vim de São Paulo numa realidade Né, prosperidade, prosperidade, né? E depois cheguei em Cobilândia nessa situação todinha, mas graças a Deus deu aí a oportunidade da gente poder ver a mão de Deus. E nesse período de São Paulo, eu já tinha a Mirielle, né? A A Mirielle é paulista? Não, Mirielle nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro né? de Itapemirim, né? Ela foi gerada em Belo Horizonte, mas eu fui para Cachoeiro, porque Cachoeiro, né? Meu pequeno Cachoeiro. Então ela foi ganhar, viu só pensando em ti, aí eu fui levar ela para ganhar lá. A Cátia foi ganhar lá, para não esquecer de Cachoeiro, Deixa né? eu só entender que essa questão, quando o senhor foi para Belo Horizonte, o senhor namorava com Cátia Aparecida, né? Isso. Mas Aí- só que casei nos 6 primeiros meses. nos 6 primeiros meses ali, Isso. né? E como que era esse processo? Ia para Belo Horizonte para estudar, fazer um estágio? 2 anos. 2 anos Estudava ali, 3 anos em São Paulo. Instituto João Ramos Instituto Júnior? João Ramos Júnior. Já funcionava no Isabela Hendricks ou em outro lugar? Não, ele funcionava lá na Igreja Central. Ah, tá. Atrás da Igreja Central. Hoje eu acho que ele funciona no Isabela Hendricks, né? Na faculdade Isabela Hendricks. Rapaz, sinceridade que eu não sei. Quando eu fiz o POV, ele funcionava no Isabela Hendricks. Quando tá. eu fiz o programa de orientação vocacional. Eu acho que vendo? não, acho que ele já foi para sede regional. Lá pra sede regional, né? Para sede regional. Sim. Mas então, rapaz, olha aí, foi a igreja de Cobilândia, foi 4 anos, depois mais 4 anos em Itapuã. Em Itapuã nós pegamos a circunstância, uma situação difícil, que a igreja, num dos cultos que a gente foi participar, tinha quase 700 pessoas. Sim. E aí, essa igreja, no culto seguinte, tinha 28. Ué, Ela dividiu e saiu de um domingo pro outro. de um domingo. Na verdade já vinha todo um trabalho sendo Aí feito. quando o senhor chegou, já pegou essa realidade lá. Já. Aí na verdade, o bispo. Eu era o CD da época, né? Eu era o CD da época, e essa realidade foi muito forte, né? E toda uma articulação para que esse grupo saísse. O pastor já tinha uma igreja registrada, então ele elaborou todo o processo, entende? Então entendi. ele preparou todo o esquema, e aí o que acontece, eu, enquanto SD, administrei a situação todinha, o bispo deu um tempo e achou por bem, em função de eu já estar administrando a situação, e nomear para estar lá. E isso com pouco tempo de ministério, né? Que o senhor tinha 4 anos lá em Cobilândia, né? Isso, com pouco tempo. Pouco tempo que estava nomeado oficial numa igreja, né? Foi um período de muito crescimento, porque juntamente com essa foi um período que houve muitas divisões na igreja metodista. Nós sofremos muita divisão lá no Estado do Espírito Santo, e eu fui a pessoa que foi, de certa forma, fazendo a intervenção, ajudando, né? Tem muitas histórias aí dessa decisão. Mas o importante é que depois, ao final dos meus 4 anos em Itapuã, nós tínhamos mais de 200 pessoas. Nossa, Né? Foi realmente Glória a Deus. uma bênção, né? Poder ter vivido esse processo e ter crescido e visto, na verdade, como é que Deus pode fazer, apesar das nossas limitações e das nossas impossibilidades. E o senhor ficou quanto tempo em Itapuã? Fiquei 4 anos em Itapuã. 4 anos, dois biênios, né? 2 biênios. Pouco tempo. Isso, Olha, foram 4. tempo. Foi pouco tempo. Foram 4 anos, então, em Itapuã. Itapuã. E uma outra igreja que a gente aprendeu a amar e a superar as dificuldades. A gente, sempre que vai lá, é uma festa, viu? Uma acolhida da igreja com a gente. Que bênção. Muito carinhosa, principalmente com aqueles que estavam na época com a gente, né? Até hoje a gente tem um reflexo desse carinho dessa igreja para com a gente lá. E depois desses 4 anos eu fui, então, nesse período lá em Itapuã, nasceu a Miriam, né? Miriam nasceu em Vitória, e foi um período assim abençoador. Fui transferido para Caratinga e fiquei lá meus 16 anos. 16 anos. 16 anos em Caratinga. Experiência também muito boa. Caratinga é um lugar de muitos desafios. Nós tínhamos 8 congregações, né? Então, desde da cidade a vários trabalhos na roça, e que a gente tinha que se adaptar, né?
e conhecer a linguagem da roça, né? Entender os irmãos da roça. E atender 8 congregações também. Isso foi realmente desafiador. Um período realmente de muito crescimento e de muito conhecimento e de muita maturidade para você lidar com tantas diferenças, né, num contexto só. Porque se for pensar, pastor, desde a sua experiência como evangelista sempre foi urbana. Você pega o Zumbi, é uma comunidade, os meninos acho que não conhecem o Zumbi, é uma comunidade de Cachoeiro, posso dizer, é uma das mais violentas do sul do estado. Sem dúvida, sem dúvida. Um dos bairros mais violentos do sul do estado do Espírito Santo. Sim. Aí pega depois Cobilândia, tá dentro de Cariacica, uma cidade também bem violenta. Aí Itapuã é mais tranquilo. Aí chega em Caratinga para lidar com comunidades do interior. Foi a primeira experiência. E interessante, por exemplo, o culto da congregação de Barra Alegre, o culto era meio-dia. Aí você tinha que almoçar, às vezes mais cedo, né? Tinha que ir na escola dominical, almoçar mais cedo para poder ir. Era adaptação. Eu me lembro de numa dessas congregações da roça, Santana Tabuleiro. Eu cheguei lá, o café naquelas canecas de esmalte, né? Esmalte, que todo, rapaz. Delícia. Aí, rapaz, café de melado. E eu não sou muito chegado a café, né? Acho que eu aprendi até tomar café lá, né? Porque aí você chega lá na comunidade. Era café feito com melado, né? Com açúcar não, com melado. Com melado mesmo. Aí chega lá, o que você faz? Você tem que tomar o café. Senão é desfeita. Porque se você não tomar o café, é desfeita. Então, aí tomava o café, mesmo não gostando muito, confesso a você, se já teve época que com os irmãos olhavam para o lado, eu jogava fora. Quando tinha um irmãozinho, eles enchiam o copo assim, aí vinha uns 3, 4, eu jogava no outro. Não, irmão, não vou tomar isso tudo não, eu deixava só um pouquinho. Né? Eu tinha que arranjar minhas estratégias pastorais aqui para não tomar o café todo, viu? Então, o que acontece? Quando eu cheguei nessa comunidade de Santana Tabuleiro, a irmãzinha chegou para uma outra irmã que estava comigo e disse assim, esse pastor é dos nossos. Ele toma café na nossa caneca. Não sabia de nada, cara. Não sabia de nada. Interessante. Ô, irmã, ele até usa caneca. Agora, tomar o café, há controvérsias. Há controvérsias. Eu confesso, eu cheguei a tomar café, viu? Eu cheguei a tomar café, mas foi, você sabe aquilo, tomar justamente para você ter uma ponte de contato e de relacionamento. Porque imagina se eu chego nessa comunidade e digo assim, eu não bebo café, não quero café, já comecei com resistência à comunidade. Né? Verdade. Então, assim, em alguns momentos a gente precisa ter essa sensibilidade até de vencer algumas coisas que, de repente, a gente não gostaria de fazer, mas que precisa fazer para construir pontes. Né? Cara, é o abrir mão, né? A gente antes do senhor chegar, a gente estava conversando aqui a respeito de casamento, né? O Rafane estava até falando aqui que a gente sempre tem que abrir mão, né? E não só no casamento, em qualquer relacionamento, né? Qualquer relacionamento, principalmente esse contexto de igreja, né? Uma liderança, um pastor, ou mesmo, né, irmãos de igreja, a gente tem que aprender ao abrir mão, né? Esse abrir mão que a gente evita vários conflitos, né, pastor? É interessante, porque, o Kleber, em Caratinga eu vivi uma experiência muito profunda no trabalho social, né? Então eu fui membro do Conselho de Assistência de Criança, Assistência Social, Conselho de Igualdade Racial, Conselho de Pastores. Em Caratinga, nós fizemos o primeiro programa televisionado político da cidade. Fui eu que coordenei, então tem uma história brilhante, né? Então, o primeiro programa televisionado de debate político foi o que eu organizei. Eu organizei programa de debate com os vereadores dentro da Câmara Municipal. Esse debate político era ali candidatos a prefeito, vereador, né? Rapaz, que bacana. Fiz um projeto de vocação, de orientação, né, e consciência política em vários lugares. Inclusive, fui premiado pela Câmara,
pelo brilhante trabalho de orientação e conscientização política, né? Então, tive uma oportunidade muito grande de sinalizar a presença pública da igreja. Então, hoje eu volto a Caratinga, uma cidade que me respeita, Sim. né? Os diversos pastores, ou os diversos prefeitos, eu tive a oportunidade de estar orando com os prefeitos, sem aquela ideia de esquerda e direita, essa loucura que o tá povo hoje, vem né, degladiando, né? Hoje eu até, desculpa te interromper, hoje eu estava falando com a Sabrina, né, minha esposa, tava falando com ela como que, assim, com perdão da palavra, quem está assistindo, a gente parece que ficou idiota. A gente parece que ficou idiota por uma defesa de posicionamento político, tanto de um lado quanto de outro. dúvida. A gente tá usando o nome de Deus dos dois lados. É verdade, é A verdade. gente está usando o nome de Deus dos dois lados e a gente está criando muita confusão, muita briga, muita discussão desnecessária. Assim, eu vejo que a gente se torna. A gente, quando eu falo a gente, né, a gente estamos falando de todos nós, né, da população em geral, principalmente do nosso meio cristão protestante. Eu acredito que a gente está se tornando uns idiotas, com perdão da palavra, eu porque acho que- está difícil. Acho que seria até um espaço para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão política, igreja, né? Como que a gente, daqui para frente, como que a gente vê essa igreja pós-pandemia e Pós-eleição. pós-eleição. Entende? Porque é uma coisa para a Verdade. gente debater, porque me parece, sabe, Guilherme, que a igreja está perdendo o foco de ser igreja e ela está optando por ser um partido político. Entende? Perdendo a sua vocação original. Quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Jesus ele não estava interessado nesses processos, embora a mensagem do reino ela tem uma mensagem direta. O reino de Deus, né? E falar de reino de Deus, e a gente percebe que estão transformando as igrejas em palanque. Sim, Né? sim. Igrejas grandes, a gente não pode citar nome porque não sei até onde isso vai chegar, e hoje em dia tudo dá processo, É né? verdade. Mas aquela igreja grande lá de BH, que tem a família com sobrenome terminado em ão, né? Não estou dizendo qual que é a igreja, né? Mas é aquela igreja grande lá em BH, que tem a família com esse sobrenome terminado em ão. Outro dia, o atual presidente estava lá no púlpito. Eu não estou aqui dizendo que eu defendo A ou B. Eu só estou dizendo que o púlpito não é lugar para isso. Não, Não, o transformando. púlpito é lugar para se pregar Não, a palavra de Deus, Isso. cara. Então, assim, eu acho que de repente um dia para a gente conversar sobre esse assunto seja legal. Mas Sim. voltando aqui à minha experiência social em Isso. Caratinga, foi uma experiência assim muito abençoadora. Nós tivemos a oportunidade de ter um projeto que existe até hoje, né? Mais de 10 anos lá, que ficou como resultado da nossa ação, da nossa intervenção, né? Eu tive a oportunidade de coordenar um curso de teologia com nota 4,13, né? No MEC, né? A nota máxima é 5, Uma né? nota é 5, não chegamos a 5 em função de que eu era o coordenador de tempo parcial, não era integral, mas chegamos pertinho com uma das maiores notas do Brasil em termos de curso de teologia, então foi uma experiência muito boa. Lecionei durante alguns anos no ensino médio, nas escolas de periferia, então conhecendo um pouquinho essa realidade da pessoa de periferia. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por aquilo que Deus foi fazendo na minha vida ao longo desses anos, me dando experiência de estar numa classe pastorear uma igreja de classe média alta que é Itapuã, me dando a oportunidade de pastorear igrejas da roça, de cidades de pequeno porte, de médio porte, de me envolver socialmente, de me envolver com a música, de me envolver um pouco com política, de me envolver um pouco com a cultura, de me envolver um pouco com a questão dessa questão do dialogar teológico, porque eu fui professor de pastores de diversas denominações, inclusive de igrejas enormes, né, com mais de 15 mil membros. Né? Então, assim, tive esse privilégio de viver nesses últimos tempos uma diversidade muito grande. E eu falo sempre com o pessoal o seguinte, que
que deveria me aproveitar mais, sabe? Eu me sinto até às vezes pouco aproveitado. Poderia, porque assim, o que Deus foi concedendo, experiências que eu sei que não são todas as pessoas que tiveram a chance de ter o acesso que eu tive em termos de experiência claro. nesse meu E período eu achei pastoral. interessante você falar que lecionou para o ensino médio, né? Que em periferia e tudo. E foi uma porta, né, pastor? Uma Sim. porta. Só tem alguma experiência que você se lembra assim que foi marcante Foram desse muitas, muitas, período? muitas. Que você possa compartilhar com a gente aí? E lecionei também para o curso superior, né? Para o superior também, Também, né? né? Para o curso superior. Uhum. Então, o que que acontece? Na escola eu tenho muitas histórias, Uhum. assim, marcantes. Por exemplo, com a presença de bom testemunho. Como que a gente faz a diferença? Sim. Então, eu tinha, por exemplo, adolescente que chegava, queria conversar com o senhor, professor, o que que houve? Eu estou grávida. Uhum. E sua mãe? Não, eu não contei para minha mãe. O senhor eu queria que o senhor me ajudasse. Você vê Sim. o grau de confiança. Eu tive Sim, uma sim. experiência muito marcante. O menino chegou com um revólver, tirou o revólver assim. E eu falei, ih, Você rapaz. vai, pronto, morri. Aí ele falou assim, aqui, professor, tá vendo isso aqui? Tchum, tchum, tchum. Mexeu o revólver assim. O que é isso, cara? Pra que isso? Aí ele falou, isso aqui é pros manos, professor. Os manos. Eu Que falei, pros isso, manos, cara? cara. Pô, mas então você deve ter aprontado aí, né? Não, pastor, professor, não, a gente aqui fica na retaguarda. Mas espera aí que eu te mostrar mais. Ele pegou o celular e começou a pegar a coleção de arma que ele tinha, né? Caramba. Que ele tinha lá Aham. na escola. E aí, eu falei, é isso aí, cara. Ó, só nós dois. Só nós. Mas os meninos lá, mas ó. Bem, aí, que situação complexa, né? Então, você lidar com isso na sala de aula, né? Eu tive a oportunidade de dar aula na PAC, que Uhum, é que é uma o prisão. sistema, né? A É parte alternativo ela é de. feminina, né? É o masculino. Masculina, é porque tem a feminina Aí, e a masculina. aí você está dando uma aula, você tá lá dando uma aula, os caras estão traficando, né? Você faz de conta que você não vê, né? É. Mas, Que né? a PAC ela é um sistema prisional um pouco mais flexível, né? Mas algumas coisas os caras conseguiam, não sei como, né, burlar É. o sistema, né? E a gente percebia algumas coisas. Enfim, é um sistema fantástico a PAC. Eu acho que é a única possibilidade do indivíduo se recuperar socialmente falando, mas assim, tem lá as suas dificuldades, como também todo mundo que trabalha nesse processo social, né? Sim. Então, assim, participei o pessoal falou, pastor, eu não entendo o senhor, mas como que o senhor consegue fazer um trabalho na cadeia e depois eu conseguia fazer um trabalho com a polícia militar? Eu trabalhei com a polícia militar fazendo trabalho junto com os policiais. Na minha igreja eu tinha uns 10 policiais militares. Sim. E aí a gente conseguia ir tanto no social, lá na cadeia, como a gente conseguia ir fazer no trabalho social. E eu vou contar uma historinha aqui para até ver se a gente aquece também a nossa reunião aqui de hoje. Foi muito interessante, rapaz. Eu estava lá no púlpito lá da igreja e alguém falou assim, pastor, tem um moço endemoniado lá atrás. Aí eu falei, vem cá, porque a gente está tentando aqui, o demônio não quer sair não, né? Aí, puxa, lá na hora que eu chego, ele estava no chão, estrupichado lá. Eu cheguei no ouvido dele, soprei um negócio lá. Aí ele saiu, nunca mais vem nessa igreja! E saiu batido, né? Aí o pessoal falou, pô, pastor poderoso, né, rapaz? Tá cheio de Esse unção aí, pastor né? tá cheio de unção. Aí o pastor, conta o segredo. O que o senhor falou? Depois do culto eu conto o segredo, né? Aí terminou o culto, falei, pastor, o que houve lá? Eu falei com ele assim, para de palhaçada, porque eu tenho uns 10 policiais aqui. Se você continuar com essa palhaçada, eles vão te dar um couro. Rapidinho, vazou, né? A minha mãe me conta que quando ela me fala, essa semana mesmo a gente estava lembrando dessa história, que a irmã que evangelizou minha mãe, né? Ela chama a irmã Lucia, já está bem idosa, mas ela conta que uma vez ela foi orar para expulsar um demônio, né? De um rapaz que estava endemoniado e percebeu que não era bem demônio, não, né? Aí orou e tal, e aí continuou com aquelas palhaçadas dele. Aí foi, pegou um pedaço de ripa
e falou assim: se você não vai sair da oração, você vai sair da paulada. Aí ele, ó, foi a mesma coisa, ele passou a área, não ficou não. Então, e em Caratinga nasceu a Micaele, né, rapaz? Isso, eu ia te falar Nasceu em que é a sua Caratinga, caçula, é minha né? caçula, né? E aí lá eu dei aula pro João, né? O João casou com a minha filha. Rapaz! Rapaz, ele foi corajoso, o João, viu? Mas o João foi o corajoso. senhor também foi muito agraciado, né, pastor? não, 3 filhas, né, pastor? 3 Deus filhos. caprichou, né? Caprichou. Deus caprichou. 3. Então, assim, Rapaz. muita bênção, viu, o Kleber? Então, eu tenho, assim, muito a agradecer a Deus. Estar aqui em Valadares também, hoje. Isso. Eu O senhor entendo. veio para cá, foi nomeado no conselho de 2019. 19. Cheguei Isso, pra aqui em 2020. um pouquinho antes da pandemia, né? Fevereiro de 2020, né? Isso. Nesse período a Mirielle casou, também que foi uma bênção. Amém. Como Deus abriu a porta para o casamento da Mirielle. Foi um casamento assim, que eu olhava e falava, esse pastor tá cheio da grana, né? Mas não, rapaz, foi bênção em cima de bênção. Glória a O Deus. irmão cedendo uma coisa, o outro, não, pastor, eu pago a festa, e o outro, eu dou os docinhos, e o pai, né, a festa, e aí foi assim, cada um dando o espaço do lugar, assim, no final, a Mirielle e o João casaram, assim, num casamento fantástico, abençoador, Glória e nós a chegamos Deus. aqui. Fomos fazer o casamento em fevereiro, logo em março veio a pandemia. Desafiador, né, pastor? E foi um período complexo, porque esse novo que a gente não sabia muito bem, então eu estar numa cidade nova, pessoas novas, igreja nova, tudo novo, né? Então, assim, não foi um período fácil de ser administrado, e aqui estamos na convicção, viu, Clebson? E eu tenho essa convicção de que Deus me chamou para este lugar. Tava demorando, hein? Tava demorando Deus. me chamar de Cleberson. Clebson. Ele acertou todas, agora ele errou. Pra quem não tá entendendo aí, é porque o pastor Marco, ele cismou que o meu nome é Kleberson. E não é, meu nome é Kleber. Não tem esse sufixo aí, o som, não. É Kleber. E o pastor... É o Clebinho do som, rapaz. É o Clebinho do som, deve ser isso, né? O Kleber do som, né? Então é o Kleberson. Eu acho que tem a ver. Tá abreviando, então, assim, tava demorando. Eu tava aqui esperando ele falar, ele tava acertando todas até agora. Então, Cleber. Mas é isso, cara. Está aqui, assim. Essa é a terceira tentativa do bispo para me trazer para Valadares. Sim. Né? O senhor ficou quanto tempo Eu em fiquei Caratinga? em Caratinga 16 anos. 16 anos. Né? Como é que 16 foi anos lá. Período então, longo. isso, foi um período longo. E aí estar aqui, cara, para mim é a certeza de que Deus me vocacionou para estar aqui, viu? Então, a gente vive aí as crises, vive aí as dificuldades, mas quando você tem a convicção no coração do chamado e da vocação, a coisa acontece de uma forma diferente, né? A gente administra de forma diferente, com muito temor ao Senhor, e a oração nossa é que a gente não deixe o amor da gente apagar, né? Manter a chama viva do amor, o respeito às pessoas, o respeito àqueles que pensam diferente, mas a certeza de que estar onde Deus nos colocou é o melhor lugar para que a gente possa exercer a nossa vocação e o nosso ministério. Glória a Deus. Interessante você está falando estar no lugar onde a gente colocou, que é o melhor, onde Deus colocou, que é o melhor lugar. Eu falei isso ontem com meu filho, Davi, ele tá com 8 anos, a gente estava indo embora ontem. Aí eu trabalhei 5 anos numa empresa e tem 1 mês e pouquinho que eu saí dessa empresa, né? Me desligaram, saíram comigo. Não vou fazer merchan aqui só de raiva. Não, brincadeira. A gente entende que são planos de Deus e de uma outra oportunidade eu vou até contar bem direitinho como que foi essa saída minha de lá. Mas enfim, aí a gente estava falando justamente sobre isso, como que o melhor lugar é o lugar que a gente está, o melhor carro é o carro que a gente tem, a melhor casa é a casa que a gente tem. Eu estava assim, ensinando isso para ele isso ontem. E é interessante, cara, porque a gente tem que aprender aquilo que Paulo ensina
né, que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver com pouco, sei viver com muito, sei o que é estar triste, sei o que é estar feliz, né? Aí já estou fazendo um remendo aqui por minha conta, né? Sei o que é estar desempregado, sei o que é estar empregado, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso. Que Paulo finaliza assim. Então eu penso assim, é fácil? Óbvio que não é. É óbvio que não é. Porque quando a gente vem, principalmente nessas situações, como você falou, né, tem conflitos, claro, as pancadas vêm. O senhor literalmente tomou muita pancada, tem uma facada na perna, né? Literalmente e figuradamente, você tomou muita pancada até chegar aqui. E a gente também entende, pastor, eu como ovelha aqui na igreja, acredito que os meninos também entendem dessa forma. A gente entende que foi direcionamento de Deus o senhor estar aqui conosco. A gente não concorda em tudo, é óbvio. Para começar, que você torce para o Flamengo. Para começo de conversa, é flamenguista. Então já. Hein, Beio? Atleticano combina com flamenguista, Beio? Não tem jeito, né? Mas a gente entende que, apesar das diferenças e das opiniões diferentes, a gente consegue caminhar. Eu vou contar aqui a história da bateria no Retiro, que é uma história legal. Uma história legal para a gente contar. Essa bateria que está aqui atrás, aparecendo um pouquinho, essa é uma bateria bem sofisticada, né? Bacana, uma bateria que tem avaliada em alguns R$1.000. Graças a Deus nós temos ela aqui no nosso estúdio. E, pastor, eu hoje estou coordenador do Ministério de Música da igreja, né? Além de tirar a onda de apresentador de podcast. O pastor me ligou, né? Inclusive, tendo uma atitude bastante humilde da sua parte. Eu acho que eu nunca te falei isso. Eu acho que não, tenho certeza. Uma atitude humilde, como pastor da igreja, me solicitando a bateria para um retiro. Ele tem essa prerrogativa enquanto pastor de me avisar, o Kleber. Olha, a bateria está indo para o retiro, você está ciente como coordenador. Não, ele me solicitou, que já partiu um ponto de humildade que a gente enxergou dessa forma. E eu discordei dele. Na minha opinião, a bateria não deveria ir para o retiro. Ele argumentou, eu argumentei, sempre, né, com educação, carinho, com respeito, carinho e amor. Não aquelas pessoas que falam assim, tô falando, mas é em amor, que a gente sabe que é hipocrisia, mas verdadeiramente em amor, a gente conversou, argumentei, ele argumentou, no fim das contas a bateria foi para o retiro e voltou, graças a Deus, sem nenhum problema, voltou para o retiro. E nisso eu lembro de uma frase que falou assim, Kleber, mas você vai ficar chateado? Eu falei assim, não, pastor, de maneira nenhuma, eu estou debaixo da sua autoridade enquanto pastor. Eu não concordei, continuo não concordando até hoje, por sinal, mas a gente está aqui, cara, e a gente se ama, e a gente é amigo, a gente caminha junto. A gente não concordou numa outra ocasião, numa outra situação que aconteceu, mas não compete falar aqui. A gente conversou e se entendeu também. Ele ouviu meus pontos, eu ouvi os pontos dele, e a gente está caminhando. Isso. E é isso que está faltando demais na igreja como um todo. A sociedade, Cleber, a sociedade, né, é porque nós estamos vivendo um período de intolerância. Isso. Entende? E essa questão da intolerância, ela fere os princípios do evangelho. E as pessoas estão tratando as outras como um produto descartável. Entendeu? Então, ela se relaciona assim, até quando ela puder dar um retorno. No momento que ela não der o retorno, ela descarta. A gente fala que nós estamos vivendo esse momento da sociedade onde o que vale é o que eu penso, é aquilo que vai me dar prazer. Sim. Quer dizer, se em algum momento houver algum desconforto, tchau e bênção. Entende? Tem uma história que conta assim, né, de uma história, não uma história, né, de um senhor que tinha lá, sei lá, vou chutar aí 60 anos de casado, e um rapaz mais novo perguntou para ele como que ele estava casado há tanto tempo. Aí ele falou assim, cara, é porque eu sou de uma época que quando as coisas estragavam, a gente consertava, a gente não jogava fora.
Isso. E infelizmente, o Clebson, hoje a sociedade, eu acho que Foi de novo. esse efeito aí, Cleberson. esse efeito de pós-pandêmico e esse efeito agora, isso, como eu disse para você, que isso me preocupa muito, porque na verdade a gente está vendo o cara tomou Santa Ceia junto 10, 20 anos. De repente, cara, por causa de uma questão ideológica que não é fundamental, Exatamente. né? Não é o fundamental da fé. Ele briga com o outro, condena o outro, joga o outro pro inferno. Isso. Porque ele não comulga Porque da mesma ideologia que ele. E é interessante que a gente vê o seguinte: todo mundo se alega no direito de ter os princípios como propriedade exclusiva dele, né? E só alguns princípios que são importantes. O princípio do amor não é importante, porque o que vale é o meu princípio lá, né? Não vale mais o princípio do respeito, não vale mais o princípio da comunhão. Então, as rupturas estão acontecendo em nome de princípios que estão sendo negados. E eu me lembro, não consigo deixar de pensar, inclusive estava pensando nisso hoje, passei sobre isso hoje. Quando Jesus foi criticado por sentar com pessoas que eram vistas como erradas para a sociedade, né? A resposta de Jesus foi a seguinte: quem é são não precisa de remédio, quem precisa é o doente. Então, se eu enxergo você com princípios que sejam políticos, ideológicos, né, dentro da política, dentro da vivência, dentro da sexualidade, dentro de qualquer, né, vamos dizer assim, de qualquer nicho aí de raciocínio que a gente possa pensar, se eu enxergo o senhor com princípios diferentes do meu, como cristão, a minha obrigação é te trazer para perto de mim e, em amor, eu pregar um evangelho genuíno para que haja uma mudança através do Espírito Santo. Isso aí. Só que hoje, o que os irmãos, entre aspas, estão fazendo? E aqui, gente, eu deixo bem claro que eu não estou falando de política, não. Porque, como a gente está às vésperas de uma eleição, parece que tudo está com viés político. Mas não é isso que eu estou dizendo. Hoje, se a pessoa gosta de bater palma na igreja e eu não gosto, eu não sirvo para ficar perto dela. O grau de tolerância. Hoje se a gente vem para a igreja, o som está um pouquinho mais alto do que o domingo passado, eu não fico nessa igreja. Isso aí. Hoje, se o ar está um pouquinho mais frio do que semana passada, aqui não dá para ficar aqui não, porque está frio demais. Cara, onde que a gente se perdeu na caminhada? A gente fica se perguntando. Onde que a gente se perdeu na caminhada? Onde que está o amor fraternal? Onde que está aquela questão, o outro está todo errado, então tá, é com ele mesmo que eu tenho que me assentar. Se ele está todo errado, é com ele mesmo que eu tenho que me assentar. Eu não tenho que me colocar dentro de uma bolha de santidade e achar que eu sou o santarrão e começar a xingar todo mundo de errado. Não é isso que o evangelho me ensinou. Não é isso que Jesus ensinou. E você vê, Kleber. Você vê, Kleber. Na verdade, a gente fala o outro tema muito interessante, de batalha espiritual, né? Sim. E quando você vê Jesus na batalha espiritual, o diabo tentou Jesus em coisas palpáveis. E é interessante que girava em torno de poder, de ter. De poder, de ter. Verdade, cara. Então, cara, o que acontece hoje? Espiritualiza a batalha, mas ele não esquece de que olhar como referência para Jesus. Jesus é a nossa referência. E Satanás, esse bicho aí, ele sabe disso. E aí, o discurso da batalha espiritual, na verdade, é a batalha pelo poder. É verdade. É a batalha pelo poder. Porque hoje o indivíduo está inimigo do outro, é adversário, que ele fala, né? É adversário. E amanhã eles são amiguinhos. Aí o discurso é pelo povo. É pelo povo. Em nome do povo. Mas a tentação grande é o poder. É o poder. É o poder. É o poder. E aí a gente briga, para que ofereça o poder
para aquele que tiver uma articulação melhor. E isso às vezes acontece na vida da igreja também. Sim. Às vezes não, né? E isso também está eu vou falar concretizando-se na vida da igreja. Igual eu falei com o pastor Robson Wesley, teve aqui essa semana, né? A gente vai, daqui uns, não sei qual a ordem dos programas, mas vai ter o vídeo dele a qualquer momento no canal. Mas o pastor Robson, ele até falou assim que ele estava falando das pessoas que não ajudam, as que não faz nada, as que não ajudam, as que ajudam, que não ajuda, que não faz nada, na verdade, a neutra, né? E as que atrapalham. Aí eu falei assim, as que atrapalham são as piores, né? Aí ele recuou, falei assim, não, tudo bem, eu entendo a ética pastoral, né? Então o senhor não pode falar, mas eu posso. Aí eu tô lembrando disso agora, que o senhor falou assim, às vezes acontece na igreja, às vezes não, acontece. Rapaz, porque aí a gente percebe, viu? Jesus tem que ser o nosso modelo. Claro. Jesus tem que ser nosso modelo. Sempre. Porque Jesus, como que era o relacionamento dele com as pessoas que estavam feridas e machucadas? O relacionamento era um relacionamento de amor, de carinho, de confronto. Mas, rapaz, Jesus pegava pesado com os religiosos. Sim, os religiosos que mais apanhavam, né? É o que mais apanhava. Verdade. E ele sepulcro caiado, né? Jesus batia. Então a gente vê o seguinte, hoje a relação que a gente percebe entre o poder, né, uma relação doentia. E que a gente precisa, na verdade, enquanto igreja, resgatar o Cristo e a centralidade de Cristo. A centralidade não pode ser a ideologia, nem esquerda e nem direita. A centralidade é Cristo. Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador. E quando você vê lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, início do Evangelho do Atos de Apóstolos, né, você vê lá que a comunidade de Jesus aparece, né, e começa a ensinar sobre o reino. E ainda os discípulos ainda querem insistir lá em Atos, a partir do capítulo 1, se a discussão não seria alguma coisa política, e Jesus volta e mostrar para eles, disse, mais recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Volta, igreja, para a igreja expressar a dinâmica do poder do Espírito Santo. E é interessante que não é para ser uma igreja defensora do Evangelho. Não. É para ser uma igreja testemunha do Evangelho. Cara, e é isso aqui, mano. que é forte, viu? Isso. Então a igreja precisa resgatar a sua natureza, o seu princípio. Nós somos chamados para ser testemunha do Evangelho de Cristo, do Cristo que morreu na cruz do Calvário, e que os discípulos queriam, na verdade, discutir sobre... Não, é o reino de Deus. Ele é maior do que está acontecendo por aí. Isso aí. Nossa, glória a Deus, cara. É isso aí, tem que ser corte, essa parte tem que ser corte, muito forte. Isso aí, pastor. E aí, a gente já está caminhando para o final, o senhor vem para Valadares, né? 2020, pega a pandemia, aí vem mudança, a família do senhor veio para cá também, e chega o xodózinho, né? Aí nasce o xodózinho. Aí, rapaz, você viu que eu fui devagarzinho contando a história da família, né? Agora vamos falar, tem que abrir um capítulo pro xodó, né? Agora é o xodózinho. A gente tem o grande presente de ter o Ravi com a gente. Glória né? a Deus, benção. Sou vô agora. Vô Marcão. Vô Marcão. Daqui um dia tá lá o vô Babador, Marcão. né? Babando aí com o meu neto. Benção, feliz da vida. Trouxe a Mirielle e o João pra cá. Eles vieram pra Valadares também. Isso. Aqui a Miriam passa na faculdade. Então, assim, você vê a cada dia Deus abrindo portas. Rapaz, faculdade, não tem recurso para pagar a faculdade. Ela faz medicina. Não tem recurso para pagar. Mas, cara, outro dia, como é que Deus está abrindo as portas e eu conseguindo financiamento aqui, recurso ali, pessoas me abençoando. Glória então, assim, Deus, você vê quando você está aonde Deus quer que você esteja, Deus realiza o milagre e o impossível.
Verdade, Então, cara. eu tenho sempre falado assim: aonde que eu tenho que estar, Deus? No centro da sua vontade. Não me deixe estar centro da sua vontade, Moisés. mesmo que seja no deserto, porque é nessa hora que Deus manda maná. Moisés falou, né? Se a sua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar, cara. Não nos faça sair desse lugar, É, porque é no deserto, quando você está no centro da vontade de Deus, é que vem o maná. Amém. É que você vê os Glória a milagres Deus, acontecendo. glória a Deus. É que você vê a porta, o mar abrindo, né? E você poder passar de pé enxuto. E você olhar para trás, tá o carro de Faraó tudo mergulhado no mar. E E nós você estamos cantando o hino da vitória. cantando o hino da vitória, Rapaz, né? lembrei da Cassiane agora. É o hino da vitória. Quando eu estiver frente ao mar. Isso aí. Rapaz. Então, uma palavra de Deus, que Isso. Deus nos abençoe e fortaleça, Amém, viu? glória a Deus. Pastor Marcão, cara, que alegria te receber aqui. O pastor facilitou demais o meu trabalho hoje. Eu só dei o start assim, ele foi embora. Que bom, cara, que bom. Só dei a ignição aqui e o pastor foi embora. Rapaz, que prazer te receber aqui na sua igreja. Cara, eu acho que Que nós vamos bom, longe, viu? Em vamos, nome de graças Jesus, a Deus, rapaz. esse projeto do podcast da Cruz e Chama, eu creio que é um projeto que nasceu no coração de Deus para Glória a Deus. abençoar não só a nossa igreja, está nos abençoando. Falei com os meninos na quarta-feira, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, anteontem, dia 19/10, de 2022, né? Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Falei com os meninos que esse projeto, ele além da gente abençoar outras pessoas, ele está nos abençoando também através das histórias, dos milagres que a gente ouve aqui e também através da nossa comunhão. Nós estamos mais amigos. É Amém. interessante, né, cara? Glória É a legal. Deus. A gente se fala o tempo todo. Hoje eu até brinquei com o Benhur. Eu sei que eu tô te enchendo o saco, cara, mas deixa eu te falar isso aqui. A gente tá mais amigo um do outro, a gente Isso tá é mais legal. próximo e eu sei que isso tá sendo bênção na minha vida. E hoje, cara, que alegria poder ouvir o senhor aqui. Poder ouvir o senhor aqui. O Benhur tá me soprando aqui, mas eu não esqueci, eu não me esqueci. Alegria poder receber o senhor. A gente é grato a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Família que tem nos abençoado bastante aqui, tem caminhado com a gente junto, né, junto aí na igreja. E Deus sabe até quando, né? Amém. Esse ano tem concílio. Espero que não haja transferência desse ano, mas nós estamos debaixo da vontade de Deus. Isso que é importante, viu, Isso é cara? importante. E o Benhur soprou ali para me lembrar, para me ajudar a lembrar. Não deixe de seguir nossas redes sociais, tá, pessoal? Vai aparecer em qualquer lugar por aqui afora, assim, eu não sei onde é que os meninos vão colocar, aqui, aí, não sei onde vai aparecer não, mas vai aparecer. O Instagram do nosso podcast, Cruz e Chama, Instagram da Igreja Metodista Central em Valadares e também o canal do YouTube. Vai aparecer os links todos aí para você estar... A gente pode deixar também fixado como no primeiro comentário, né, do YouTube, que eu acho legal. Não esquece de curtir esse vídeo. Você que ficou até agora conosco, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, tá? Não se esqueça disso, é muito importante para nós, porque essa mensagem eu creio que abençoa a sua vida e quando você curte, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que é algo que ele tem que mostrar para outras pessoas também. E vai abençoar. O simples fato de você clicar no like e se inscrever no canal, que não vai demorar nem 10 segundos, vai abençoar a vida de muita gente, eu creio sim. Amém? Pastor Marcão, cara, toca aqui, cara. Mais uma vez. Ó, você sabe onde que você tá? Eu sei. Você sabe onde você tá? Ah! Você tá aqui, ó. Beleza, gente. Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Rafane. Obrigado, Benhur, pelo suporte aí. Obrigado, Igreja Metodista Central, pelo espaço e fomos lá. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Rapaz, legal.